Olá, boa noite. Seja bem-vindo à live da comunidade educativa. Essa live que a gente está fazendo aqui especialmente no Facebook. Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? A importância do profissional de psicologia nesse meio. Então, seja bem-vindo você que está chegando à nossa live. Gostaria de agradecer, né? Você que está aí presente conosco, né? Você que também está entrando aí agora. A live começou a ser ao vivo, tá aqui uns 39 segundos, né? Então tem algumas pessoas ainda que estão entrando, que estão vendo, mas desde já, seja bem-vindo. Já já vou colocar aqui os nossos convidados, né, para que vocês conheçam. A gente vai falar hoje sobre o Setembro Amarelo, né? E também vamos falar aí da psicologia organizacional, né? A importância dos colaboradores dentro da organização saberem sobre esse fator, né, psicológico, como isso pode contribuir. Então, a gente vai trabalhar nessas duas linhas aqui. É importante, né, desde já também eu convido a você a deixar o seu recado, a sua mensagem. Pode ser que ela apareça aqui na nossa telinha. Se você também tiver alguma pergunta, alguma dúvida, também pode deixar aqui, que a gente vai, ao longo da nossa conversa, coletando aqui também outras perguntas para serem, né, discutidas. Então, antes para a gente dar início aqui à nossa live, né, vou colocar os nossos convidados para que vocês possam conhecer quem está aqui conosco, né, quem vai fazer esse grande trabalho, né, que a gente organizou com muito carinho para vocês sobre esse mês, né, sobre Setembro Amarelo, que tem aí o principal foco, o combate ao suicídio. É importante nós discutirmos sobre esse assunto, é importante passar a informação. Então, eu trouxe eles, né, justamente para conversar sobre esse tema e contribuir, né, para o conhecimento de vocês. Deixa eu colocar eles aqui, rapidinho. Gente, quando eu olhar para cá, tá? É porque eu estou no meu computador, controlando toda a live aqui. Mas quando eu estiver olhando para cá, é porque eu estou falando diretamente com vocês, só para deixar vocês informados, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, todos eles. Para a gente dar início, a gente vai fazer aqui uma pequena apresentação, né, de cada um. Cada um deles vai se apresentar aí para você que está nos acompanhando. Então, para a gente iniciar, pode começar aí, Luana Matos, a se apresentar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Léo para poder estar participando aqui dessa live, estar falando desse tema tão importante para toda a sociedade. Bom, meu nome é Luana Matos, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica infantil e atuo na área no atendimento a crianças e adolescentes. Certo, obrigado, Luana. Temos aqui também a outra Luana, né? Esse nome todo mundo gosta desse nome, né? É um nome muito Se bonito, apresente. Oi, pessoal, boa noite. Também me chamo Luana, sou psicóloga, formada aí há mais de 11 anos. Atuo há pelo menos 10 com recursos humanos e há 5 com a clínica. Tenho especialização em desenvolvimento do potencial humano, em psicologia positiva, em gestão de negócio, em hipnose avançada em master. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre essa perspectiva dentro das organizações. E é isso, obrigada pelo convite, Léo. Certo. Agora eu gostaria que o Jair se apresentasse. TCC, tenho especialização em MBA, Gestão de Pessoas e Coach, estou terminando a especialização em Psicologia Sexual e estou dando continuidade numa especialização em Psicologia Hospitalar.
Agradeço o convite, Léo, de falarmos de um tema tão importante. Espero que nós possamos levar bastante informação para todos que estiverem nos assistindo. Certo. Obrigado, Jairo. Jordan, pode se apresentar. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu sou psicólogo e psicanalista, tenho especialização em filosofia e sociologia, sou professor também de psicopatologia. E, assim, eu aguardo... desculpe. Eu espero que essa live ela seja muito informativa, considerando que a temática saúde mental ela ainda está um pouco distante, principalmente da população, né? Então, eu espero que todas as pessoas que estejam vendo essa live seja de grande valia para elas. É isso aí. Certo, obrigado. Então, a gente vai começar aqui a discutir, né, sobre esse tema, né, que é o Setembro Amarelo. Vamos dar início nessa perspectiva, certo? Então, você que está aí, lembrando novamente, se tiver alguma pergunta, quiser deixar alguma mensagem sobre o que você pensa a respeito do Setembro Amarelo, o que vocês acham de importante sobre a vida, sobre essas informações que a gente passa, como é que vocês veem tudo isso, pode deixar aí que a gente vai colocar aqui na nossa tela daqui a pouco, tá? Então, para a gente começar a dar início, né, vamos aqui falar sobre o que é, né, e como iniciou e qual o objetivo aí do Setembro Amarelo. Quem vai explicar isso para a gente é o Jairo. Vamos lá. O Setembro Amarelo, ele surgiu depois que um adolescente americano de 17 anos se suicidou. Aí deu-se o primeiro início dessa campanha que hoje nós temos de Setembro Amarelo. Era um rapaz muito alegre, extrovertido, longe de qualquer ato, o menos que a família esperava era que acontecesse essa situação. Esse adolescente foi encontrado morto dentro do seu carro, um Mustang amarelo, e isso foi um espanto para todos, porque, como eu falei, ele era um rapaz que tinha uma longa vida, tinha 17 anos, muito alegre e extrovertido. Aí você já vê que a depressão ela não tem uma cara, né? Nós não podemos taxar um sintoma e dizer que esse sintoma ele é fixo só para a depressão. Nós temos que ter um olhar apurado e um olhar amplo para essa situação. Por isso que você tem que ter sempre um olhar atento dentro desse contexto. Ele era um rapaz alegre, extrovertido, gostava muito de carro, e ele reformava muito o carro. Dentro da simbologia da psicanálise, nós temos aí bastante conteúdo simbólico para os psicanalistas analisarem, que é muito interessante também, é uma abordagem que eu gosto. Ele cometeu esse ato em 8 de setembro de 1994. Daí deu-se o primeiro início, a família fez, como homenagem a ele, vários cartões, né, com fotos dele, e colocou uma fitinha amarela dentro. Isso se verberou e se espalhou, recebeu mensagem, apoio de vários familiares, de várias pessoas de todo mundo. E dentro desse cartão amarelo tinha uma mensagem escrita: se você estiver pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém e peça ajuda. Uma maneira de pedir socorro, né? Daí deu-se o primeiro passo. Porém, só em 2003 que a Organização Mundial da Saúde decretou o 10 de setembro como o mês mundial de prevenção ao suicídio. No Brasil foi iniciado em 2015, né, por iniciativa da Associação do Centro de Valorização de Associação à Vida, com o apoio do Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. Tá bom? Foi como se deu todo o início e como aconteceu tudo. Infelizmente, tem que acontecer algo, né? Nós não temos um olhar tão apurado, às vezes, para nós valorizarmos, nós temos que perder para poder valorizar. E é assim que aconteceu. Faleceu o rapaz, começou-se o início. O objetivo da campanha justamente é fazer uma rede de apoio com o intuito de ver qual a melhor maneira de se prevenir e diminuir a taxa de suicídio da população. Entendido. Certo. É por isso que eu acho super interessante, né, quando você falou aí sobre o laço, né, e aí que ele deixou uma mensagem também,
Aí entra a questão, né, que a gente vê muitas mensagens, né, peça ajuda, que justamente ligado a esse fato, né, que aconteceu. Eu acho isso extremamente relevante, né, porque a gente trabalha dentro de um conceito, né, que foi aí feito lá atrás, a gente não perde essa identidade, né, eu acredito que isso é bastante relevante. Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre os dados, né, que se tem do suicídio, que é no Brasil e no mundo, né, que a Luana Matos vai explicar para a gente. Bom, os dados são alarmantes e cada dia mais tem crescido, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas chegam a tirar a sua própria vida por ano, isso anualmente. O que nós temos aí é uma faixa de 40 segundos, em 40 segundos, uma pessoa no mundo tira a sua vida. No Brasil, os números também são muito alarmantes e estima-se que cerca de 32 pessoas cometem o suicídio por dia no Brasil. Então, assim, esses números vêm crescendo a cada dia, né? E aí é muito importante essas conscientizações da qual nós estamos fazendo. E é importante ressaltar que o suicídio pode acontecer em qualquer faixa etária, desde criança, adolescentes, adultos e idosos, né? E também de todas as classes, classe média, classe alta, enfim. Não tem essa coisa de dizer, não, suicídio só acontece em pessoas que têm baixo desenvolvimento, que vivem em uma linha abaixo da pobreza. Não, é um fenômeno que atinge todas as classes sociais. E o que é importante a gente ressaltar também é que o número de suicídio, quando a gente se refere ao gênero, né, a gente tem uma diferença aí entre homens e mulheres. Os homens cometem mais suicídios do que as mulheres. As mulheres, elas tentam mais, porém, nem sempre chegam a consumar o fato. Já os homens tentam um pouco menos, mas essas tentativas que eles fazem são mais eficazes, né? Então, aí é um número expressivo que a gente tem que se preocupar com essa questão de gênero. E aí tem todos os fatores sociais, ambientais, que a gente pode estar observando para poder, né, esclarecer muitos fatos, desmistificar muitos fatos acerca do suicídio. E o que vale a gente ressaltar também é que esse fenômeno do suicídio nem sempre é cometido por pessoas que têm alguma doença ou algum transtorno mental. Muitas vezes ele acontece em pessoas que estão passando por alguma crise momentânea e chegam a esse fato, mas não necessariamente que tenham alguma doença. Esse é um fato muito relevante e muito propício para a gente estar esclarecendo, né? Que o suicídio não está ligado diretamente com a doença mental. Pode ser um momento de crise, de fragilidade que a pessoa sente naquele momento e que leva ela a cometer esse ato. Entendido, Luana Matos. Eu queria saber, assim, aproveitando já, né? A pandemia, ela causou, ajudou, né, nesse ponto negativo? Sim, com certeza, foi um fator aí que desencadeou, né, muitos transtornos emocionais, até mesmo doenças físicas,
que a pessoa... é um momento que está sendo difícil para todo mundo, né? Então, imagina para uma pessoa que já tem uma ansiedade, uma depressão, e aí lidar com todo esse estresse, lidar com o isolamento social, é um fator que realmente tem agravado e tem trazido muitos transtornos mentais para muitas pessoas, e até mesmo pessoas que não tinham nenhum transtorno mental, nenhum transtorno emocional, passaram a ter em decorrência dessa pandemia. Certo. Aqui agora a gente vai falar com o Jordan, né? Na qual ele vai falar aí qual é a importância, né, de se falar a respeito do suicídio. Então, pessoal, falar em morte em uma sociedade que ela está viciada em produzir vida é quase um tabu, né? Digamos que o suicídio ele vai contra a natureza do próprio ser humano. Eu fico imaginando, vamos voltar aí a alguns milhões de anos e pegar naquele momento onde o Homo sapiens sapiens ele já tem estrutura neurológica suficiente para perceber o mundo. E aí, de repente, esse cara ele vai dormir com a sua companheira, e quando esse cara acorda, ele olha para o lado e percebe que a sua amada ela não acordou. Eu fico imaginando o desespero desse Homo sapiens sapiens, ou até mesmo do Homo neandertal, ao perceber a morte de perto, ao perceber que um ser humano, ao deitar, pode não levantar pela manhã. Né? Então, quando a gente fala em suicídio, e é muito interessante a fala da colega que falou anteriormente, porque, segundo o último censo de 2019, feito pela Organização Mundial de Saúde, ela estabelece de maneira muito clara e muito contundente que o Brasil é o país mais ansioso do planeta. Então, sendo o Brasil o país mais ansioso do planeta, nós estamos dentro de um contexto de pandemia, onde também eleva mecanismos distintos de preservação, que também eleva a ansiedade. Analiticamente, a ansiedade, ela mobiliza o corpo para a fuga, né? Então, quando a gente fala em suicídio dentro de um contexto como esse, dentro de um contexto também onde existe uma evolução cultural e social que é viciada em entender e produzir vida, a gente está tocando num tabu em que não é só um tabu momentâneo, é um tabu da própria civilização. A gente está, eu costumo dizer em algumas aulas que o ser humano ele está muito acostumado e habituado a viver. É um paradoxo, porque a gente tem a ideia muito inconsciente de que a morte ela não está próxima. Mas falar em suicídio é intrinsecamente elementar pelo fato da gente entender que um ser humano, através de um processo muito particular da sua vida, ele pode ir contra a sua própria natureza, que é a vida. Então, é por isso que quando se fala em suicídio, existe até mesmo uma animosidade entre as pessoas, uma certa delicadeza. Mas, para mim, nesse assunto, não requer delicadeza, requer consciência, cautela e, principalmente, ser uma comunicação assertiva para que as pessoas consigam entender. E assim, vocês vão perceber ao longo da live que eu fico indignado muito fácil. Mas as pessoas que estão aqui fora, as pessoas comuns, a população, ela precisa entender que, como a nossa colega falou, pessoas com transtornos mentais podem sim se suicidar, mas pessoas com transtornos mentais também podem se suicidar. Então, nós temos aqui uma vertente que entende o seguinte: o suicídio, a comunicação dele é para gerar clareza de que existe o fenômeno e que, infelizmente, a gente só tem o Setembro Amarelo para falar sobre isso. Mas o que acontece nos outros 11 meses que ninguém fala e que ninguém cataloga, digamos assim, essas informações sobre suicídio? Então, é necessário a gente falar sobre suicídio não só agora em setembro,
mas também em todos os outros meses do ano, porque milhares e milhares de pessoas tiram suas vidas por impulsividade ou por transtornos mentais ou outras questões em cada dia que passa. E é isso aí. Obrigado, Jordan, pelas suas palavras, pela sua explicação. Acredito que foi bastante relevante aí ver esse seu posicionamento, né? Como é que você vê a importância disso. Muito obrigado. Olha, tem algumas mensagens aqui, né? Tem até uma pergunta que uma pessoa deixou. Gostaria de mostrar aqui. Gessé Gonzaga perguntou, né? Com o isolamento social, teve um aumento muito significativo de conflitos dentro da família. Como que a gente deve agir? Luana Matos, você poderia explicar essa situação? Então, isso é um fato, é muito real e isso está refletindo na nossa clínica hoje em dia, né? Para quem atua nessa área, está percebendo um aumento muito grande de famílias buscando ajuda. Bom, mas por que que todos esses conflitos estão acontecendo? Porque antes o pai ou a mãe passava o dia fora, os filhos na escola, e não tinham tanto esse contato, tanta essa convivência. E agora, no isolamento, eles se viram obrigados a estarem todos juntos. E aí é quando entram os conflitos, é quando entra o não ouvir o outro, o não respeitar o lugar do outro. Isso são elementos que a gente não estava acostumado, né? Por ter uma rotina de trabalho muito intensa, sai de manhã cedo, só volta à noite, então não tinha tanto tempo para se estar com a família. E agora a gente se vê nessa situação. E aí, como agir diante de tudo isso? As pessoas não sabem agir, elas não sabem lidar com essa situação. Primeiro, porque entra muito a questão do diálogo, as pessoas não sabem dialogar, não sabem respeitar o lugar do próximo, não sabem ouvir. E aí tem que fazer uma reeducação de todas essas situações que eu acabei de falar, para poder tornar o ambiente familiar um ambiente harmonioso, né? Harmonioso, onde todos possam conviver pacificamente, fazendo atividades dentro de casa, todos juntos, procurando se ouvir mais o próximo e respeitar o lugar de cada um. Luana Cunha, você tem algo aí a complementar? Eu acho que meus colegas foram muito objetivos aí na resposta. E olharam por uma perspectiva clínica forte, né? Eu, como disse na minha apresentação, trabalho com a clínica, mas grande parte dos meus pacientes vem de um contexto organizacional. Então, acho que a Luana, minha xará, fala um pouco, né, respondendo a pergunta do Gessé aí, do isolamento, e eu posso falar um pouco do retorno das pessoas, né? Depois que a gente relaxou um pouco, as pessoas retornando para o seu ambiente de trabalho, eu encontrando profissionais ansiosos, preocupados, depressivos, inclusive, e como nunca antes, e aí eu acho que eu reforço novamente aí a pontuação da Luana, como nunca antes, ouvindo esses profissionais, né, e olhando pela perspectiva organizacional, falando fortemente sobre pensamentos suicidas, né, pensamentos que vão contra a nossa natureza, que vão contra a preservação da nossa vida. Então, acho que esse é realmente uma discussão prolongada e para a gente se exaltar mesmo, né, para a gente falar com fervor. Mas acho que essa é a minha contribuição. Certo.
Agradeço aqui a pergunta, né, do Gessé. Eu vou colocar aqui alguns comentários, né? Tem pessoas aqui aproveitando, né? Quero pedir a essas pessoas que estão na live para compartilhar a live aí com seus amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, compartilha no seu Facebook. É super importante que essas pessoas participem para que elas possam ter conhecimento melhor sobre esse trabalho que é feito, né, no mês de Setembro Amarelo, principalmente, e sobre conhecer, né, essa luta aí que é contra o combate ao suicídio. Então, você que está na live, por favor, compartilhe, né? Aqui tem algumas pessoas, né, que deixaram o seu recado. A Marcela Lins comentou aqui, ó, Jordan, psicólogo maravilhoso. Olha aí, ó. Tem várias pessoas aqui comentando, né? Marcando outras pessoas também. Super agradeço, né? Adriana Macena comentou aqui, verdade, né? Concordando aí com tudo que vocês contribuíram durante esse momento da live. Vou colocar aqui novamente o Jairo aqui, teve um problema, mas já voltou. Vamos lá continuar aqui o nosso debate, né? A nossa discussão. Então, aproveitando que o Jairo voltou aí, conseguiu resolver o problema, acontece, estamos ao vivo. Eu queria saber aí como identificar, né, alguém que precisa dessa ajuda. Ok, Léo. Primeiro é o que nós falamos anteriormente, a percepção e a observação. Se você começa a ver que aquela pessoa que estava próximo de você tinha uma vida ativa e de uma hora para outra ela começa a se isolar, a atividade laboral dela, ela começa a diminuir. Se era uma pessoa que saía com os amigos finais de semana, de uma hora para outra ela quer ficar mais nada, ficar mais em casa, não quer mais as coisas que ela gostava, um olhar atento. Ainda mais se isso se perpetuar por mais de 3 semanas. E tem em mente que a depressão ela não vai e te mostrar na hora que a pessoa está depressiva, mesmo porque tem aquele estigma, que isso é frescura, começa a banalizar. Então, se você começa a ter um olhar diferenciado, você vai perceber que tem algo errado com aquela pessoa. Então, você pode ajudar fazendo essa observação, dando um apoio, atenção, uma escuta, pessoa que é muito bom. Tente descobrir o que ela gosta de fazer e o que ela sente prazer em fazer, para que você possa tirar ela dessa zona depressiva aos poucos. E é claro, no final de tudo, você tem que fazer com que ela, aos poucos, veja que procurar um profissional capacitado é a melhor saída. Que isso é mais um acontecimento de vários que acontecem na nossa vida, que por algum momento essa pessoa não soube lidar com essa situação e isso ocorreu, mas que vai ser superado e que você está ali para ampará-la, entendeu? Faça uma visita, pegue no braço, vá junto, acolhendo e ratificando essa pessoa. Uma ajuda que a gente pode dar a essas pessoas. Certo, Jairo, obrigado aí pela sua explicação. Aqui também a gente vai falar agora, né, com a Luana Matos, o que leva, né, a pessoa a ter comportamentos suicidas. Bom, podem ser vários os fatores, né? E em alguns casos podem não ter um fator específico. Porque o suicídio, ele é um fenômeno que a pessoa atenta contra a sua própria vida. Mas por que ela faz isso? Não é simplesmente porque ela quer morrer ou porque ela quer deixar de existir ou coisas desse tipo. Mas muitas vezes é para aliviar uma pressão interna, uma angústia interna. E ela chega a esse ponto achando que somente através do suicídio
ela vai aliviar essa dor. Mas, como eu falei no início, pode ser apenas um momento de crise, um momento em que a pessoa se vê em um momento de desespero, em um momento de não saber o que fazer, e ela chega a cometer. E também tem as doenças mentais, os transtornos mentais, que são aí fatores de risco para que a pessoa possa cometer esse ato, alguns transtornos de personalidade também, né? Então, assim, não existe uma causa específica, as causas podem ser multifatoriais, né? Como a gente vem falando ao longo da live. Certo, Luana, obrigado. Agora a gente vai discutir aqui sobre um fator, né? O Jordan vai explicar para a gente, que é os sintomas, né? Os sintomas de depressão, né, levam ao suicídio. Quais seriam esses sintomas? Então, pessoal, quando a gente fala e aborda a questão depressiva, o fenômeno depressivo, a gente tem que entender que, assim como outros quadros psicopatológicos, o quadro depressivo ele tem níveis, né? Nós temos os níveis leve, moderado e grave. Onde é que se situa comumente os pensamentos suicidas? Moderado para o grave. Isso quer dizer que toda pessoa que tem um quadro depressivo tem pensamentos suicidas? Não necessariamente, né? A cada nível, nós temos uma quantidade de sintomas que devem ser caracterizados sintomaticamente pela pessoa e que devem ser enquadrados também. Então, por exemplo, nós temos a distimia, que é um quadro depressivo leve, né? A distimia ela tem 7 tipos de sintoma. Dentro desses 7 tipos de sintoma, para que a pessoa seja pelo menos enquadrada no processo da distimia, 5 sintomas. Então, dentro da distimia, que é a depressão leve, não está catalogado nem pelo CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, e nem pelo DSM-5, que são os 2 manuais que nós, profissionais de saúde mental, utilizamos como referência diagnóstica. Na distimia, não possui pensamento suicida catalogado. Porém, quando a gente já entra no subtipo do transtorno depressivo maior, que é a maneira mais agressiva do quadro depressivo se manifestar, a gente já começa a ter as seguintes situações: pensamento, comportamento e desejo. São 3 coisas completamente distintas e que, assim como o quadro depressivo, que é um quadro de melancolia, né, devem ser obedecidos também essas perspectivas. Primeiro, a pessoa sente o desejo, depois a pessoa começa a elaborar um pensamento, que é o nível do planejamento, e por último, ela coloca a nível de comportamento, ou seja, de manifestação material. E assim, só relendo aqui novamente a pergunta, sintomas de depressão levam ao suicídio? Levam sim ao suicídio. Não categoricamente, isso não determina. Porém, é comum que o suicídio ele apareça entre os quadros moderados e graves, certo? Qual é a probabilidade disso, Jordan? Segundo o DSM-5, que é um manual mais completo, a manifestação patológica do suicídio ela decorre entre 15 a 25% da população que tem transtornos mentais do quadro depressivo. Então, Jordan, o que acontece com as outras pessoas que não manifestam esse tipo de sintoma? É claro que o que vai determinar a gravidade também da depressão é o nível de sofrimento do sujeito. E que, portanto, se a pessoa não apresenta algum tipo de comportamento suicida, ela vai apresentar alguma outra variante de sintoma que seja tão grave quanto o próprio suicídio. É claro que o suicídio ele é sempre o eixo extremo de um quadro, seja ele psicopatológico ou não. Mas eu quero só complementar uma fala da colega anterior, que, como ela bem falou, não necessariamente uma pessoa que tem transtorno mental apresenta comportamentos, desejo ou
manifestações suicidas. O fenômeno do suicídio, ele é um fenômeno mais antropológico do que propriamente da saúde mental. E é isso aí. Entendido, Jordan. Obrigado aí pela sua explicação. Continuando aqui a nossa sequência, né, de perguntas, Jairo, gostaria de saber aí como é que eu posso, né, ajudar alguém. Como eu posso ajudar? Primeiro, volto novamente à observação e ao olhar atento. Se você vê que essa pessoa, de uma hora para outra, ela mudou seu comportamento, ela chega com você, do nada começa a chorar, ganhou uma sensibilidade, deixou de fazer aquelas coisas que ela gostava de fazer rotineiramente, passa a falar que não tem valor, começa a depreciar a própria vida, fala que sente vazio de inferior, uma dor no peito, você já começa a ficar atento. E aí você começa a dar um amparo para essa pessoa. Só deixa ela falar. Freud já falava que o falar já traz o grande alívio. Então, a partir do momento que ela fala, quando você for fazendo a escuta, ela já vai se aliviando. Quando ela fizer toda a descarga, que é cartaz, que nós chamamos dentro do processo psicoterápico, você já vai ver que ela vai se sentir um pouco mais aliviada. A partir desse momento, você começa a dar apoio emocional para essa pessoa, chama ela para dar uma volta, sai para dar uma volta junto com ela, assistir um filme, pergunta o que está acontecendo, o que foi que aconteceu nos últimos dias, por que ela está se sentindo desse jeito, que o objetivo sempre é tirar do eixo depressivo. E falar, a ajuda principal, os amigos podem ajudar? Pode. Mostrando para essa pessoa que tem algo diferente naquele momento e que ela não é daquele jeito. Ela apenas está passando por um momento difícil do qual ela não está sabendo lidar. Mas sempre vai ser procurar um profissional capacitado, psicólogo, psiquiatra, que vão ter ação dentro do que já foi falado para saber o grau e vai passar os remédios, ele vai fazer psicoterapia e tudo vai voltar ao normal. Ok? Então, um amparo e um apoio e o conhecimento da pessoa que está do lado dessa outra. Porque quando você tem o conhecimento do que aquela pessoa está sentindo, você começa a entender qual é o sofrimento psíquico que essa pessoa que sofre de depressão, ela carrega. Porque é muito fácil eu dizer que ela pode superar aquilo quando eu não conheço. Mas quando eu vou buscar ter um conhecimento aprofundado sobre o que é depressão, ou sobre o que é qualquer outro transtorno, eu já posso saber mais ou menos o que aquela pessoa vive. Não que eu vá viver a dor dela, mas eu vou saber o que ela sente, eu tendo esse conhecimento, eu começo a ter uma visão diferente, um olhar mais harmonioso e carinhoso e começo a amparar essa pessoa. Ela se sente bem, se sente mais confiável e aos poucos ela vai se soltando, você vai descobrindo o que está acontecendo com ela e aí você entra e leva ela ao profissional de saúde, um psicólogo e um psiquiatra. Essa é a melhor maneira de dar ajuda, sempre vai ser a escuta e observação. Porque se for um quadro grave, Léo, dificilmente você vai pedir para essa pessoa fazer alguma coisa, ela vai querer fazer. Porque isso envolve serotonina, adrenalina, dopamina, são questões neurológicas, quando se fala de um quadro grave. Então não tem como, a pessoa não tem vontade de fazer nada quando nós estamos falando no fator de depressão grave. Porque, como já foi dito, a depressão, querendo ou não, ela é singular. Tem pessoas que vão manifestar um sintoma e tem pessoas que vão manifestar outro. Não necessariamente tem pessoas que manifestam a depressão e ficam tristes, comem demais ou dormem demais. Tem pessoas que manifestam, não comem muito. Opa, deu uma queda aqui. Né? Daqui a pouco ele volta, mas eu acredito que a nossa pergunta, né, ficou bem explicada aí sobre o que ele queria falar. O Jairo falou aí como que a gente pode ajudar, né? E a Luana vai explicar para a gente o que a gente não pode fazer de maneira alguma. A Luana Marques. Bom, essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes a gente só se preocupa com o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Mas a gente precisa lembrar de muitas coisas que a gente não pode fazer, né?
primeira coisa é julgar o outro. A segunda coisa é não comparar. E a terceira coisa é não menosprezar. Se você conhece alguém, tem um amigo que esteja passando por alguma situação difícil, algum estado depressivo, ou que tem ideação suicida, não julgue, não compare, não menospreze, porque certamente tudo que essa pessoa está sentindo é muito válido para ela. Então, existem muitas palavras, muitas frases que, às vezes, com uma boa intenção, a gente costuma falar e isso pode agravar o quadro ou a situação dessa pessoa. Com frases como, por exemplo, você está passando por isso porque você é fraco. Ou então, se a pessoa estiver se sentindo muito triste, aí vai conversar com um amigo, e esse amigo diz, não se sinta assim. Existem pessoas que estão em situações piores do que a sua. Então, esse tipo de situação seria muito interessante se as pessoas evitassem esse tipo de fala, porque vai só fazer com que essa pessoa se sinta mais culpada ainda. Porque tudo que ela está sentindo é verdadeiro, é válido para ela. O que ela está sentindo é real. E às vezes o outro, na tentativa até mesmo de querer ajudar, acaba piorando a situação, né? Então, é muito importante. Se você não souber o que falar, é melhor ficar calado, só ouça a pessoa, ao invés de falar algo e fazer com que essa pessoa se sinta mais culpada, né? E se você também é essa pessoa que está se sentindo assim, busque ajuda de um familiar. Mas tem muita gente que não tem nenhum familiar que apoia, né? Nenhum familiar que dê assistência a essa pessoa. Tem muita gente que tem um familiar que é só dessas pessoas que eu acabei de comentar, né? Que julgam, que menosprezam. E aí, como fazer? Se você não tem nenhum familiar que possa te ajudar, certamente você vai ter um amigo. Se você não tiver nenhum amigo, busque ajuda de outras pessoas. Nós temos aí o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que o número é 188, e você pode estar ligando e conversando, e quem lhe atender certamente vai lhe orientar melhor, vai lhe encaminhar para um serviço de atendimento. Então, assim, não sofra calado, não sofra sozinho, certamente tem uma saída para você. Se você não encontrar essa saída na sua família, você vai encontrar com um amigo. Se você não tiver nenhum amigo, é só ligar para esse número 188, que tem alguém prontinho para lhe atender. E buscar ajuda profissional, né? A gente não pode esquecer desse ponto, que é muito importante. A gente precisa desmistificar aí muitos tabus, muitos tabus preconceituosos mesmo, né, na hora de buscar ajuda psicológica, ajuda psiquiatra. Gente, não é feio buscar ajuda, né? Não é feio você ir em busca de uma melhor qualidade de vida para você, de você ir atrás de resolver muitas questões, né? Porque nós temos aí profissionais capacitados para isso. Então, não se envergonhe de ir atrás de ajuda. Busque ajuda mesmo, porque certamente, né, você tem mais chance de sair dessa situação buscando uma ajuda profissional também. Certo, Luana, obrigado pela sua resposta, né? E agora a gente vai saber aí, né, quais seriam, né, os primeiros recursos ou fontes de apoio, né? Quem vai explicar isso para a gente é o Jordan. Olha, essa é uma temática bem mais complexa do que a gente imagina. Porque quando a gente fala em fontes e recursos, a gente primeiro imagina no que seria a rede de apoio, né?
E quando a gente, digamos que fica frente a frente com essa rede, a gente tem a rede pública. A rede pública, em tese, seria o primeiro recurso que a pessoa pode utilizar para tentar, de alguma maneira, acessar o seu direito estabelecido na Lei 8.080, o seu direito ao acesso à saúde, né? Porque a legislação que criou e ampara o sistema CAPS, ela é uma vertente da Lei 8.080, né? Então, o primeiro recurso que um sujeito pode utilizar é o CAPS. Só que nós temos uma série de problemas em relação ao CAPS. Primeiro, eu vou só citar algumas coisas aqui para a gente poder entender como é que funciona esse recurso. Mas como é que está hoje? É natural, pelo menos aqui na cidade de Manaus, é muito comum as pessoas irem até o CAPS, como vários pacientes meus anteriormente já foram, e lá, geralmente, não tem psicólogo de plantão, não tem um psiquiatra de plantão. Dependendo do CAPS, é necessário existir um corpo multidisciplinar, mas também falta um profissional aqui e acolá, né? E aí a gente se impacta também do outro eixo. Por que esses profissionais não estão ali? Aí a gente vai entrar no eixo político / financeiro. A gente começa a entender que as fontes orçamentárias não estão sendo passadas adequadamente para o sistema e a rede de saúde mental, né? Então nós temos um sistema que está entrando em colapso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, existe apenas alguns CAPs situados aqui em Manaus, assim como em outras cidades, que têm o seu funcionamento básico. Beleza, vamos ao fundamento da pergunta agora. Quais seriam os recursos e fontes de apoio? Primeiro, recapitular a fala da colega anteriormente. De fato, o primeiro recurso é procurar um profissional tecnicamente especializado para que a pessoa possa ter o seu acesso à saúde mental, né? Feito a triagem dentro de algum desses CAPs ou em consultório particular, dependendo da gravidade de sintomas que o sujeito apresenta na frente do profissional, ele pode encaminhar para um profissional psiquiatra ou não. Porque se for algum quadro leve, somente a psicoterapia e as intervenções pontuais pode transcorrer normalmente o seu desenvolvimento. Dependendo da gravidade, se for maior, é necessário a intervenção psiquiátrica e, ao mesmo tempo, simultaneamente, um atendimento psicológico, né? Esse serviço tem no Estado, tem na rede de saúde mental, tem um pouco prejudicado, mas possui. Se a pessoa quiser ter acesso com muita dificuldade, ela terá. Mas a minha sugestão é sempre que, se a pessoa tiver um plano de saúde que tenha também o mesmo sistema, que geralmente funciona como? No plano de saúde, primeiro a pessoa ela tem que ir a um médico clínico geral, para o clínico geral fazer a identificação da sintomatologia para encaminhar e justificar tecnicamente o encaminhamento para o psiquiatra e para o psicólogo, né? Se for no consultório particular, você tem acesso diretamente ao profissional, né? Então, nós temos 3 eixos básicos, que são fontes de apoio, nesse caso, e que, dependendo, é claro, da minha disponibilidade financeira, do meu quadro psicopatológico, porque as pessoas que mais precisam também de um processo terapêutico, de uma intervenção psiquiátrica, às vezes nem sequer conseguem levantar das camas. Então, ainda tem essa ideia, né? Mas os 3 recursos básicos para a gente poder acessar o que a gente entende sobre desenvolvimento emocional acerca de apoio para pessoas nesse sentido, são esses 3 eixos. O CAPS, que é o Sistema e a Rede de Saúde Mental, os planos de saúde, também que tem esse serviço um pouco mais organizado, e, por último, os consultórios particulares. E também um outro eixo que não é tão explorado, mas deveria ser principalmente explorado pelas políticas públicas estabelecidas na regionalidade, são as clínicas escola, que também têm uma função de captar as pessoas que estão em um determinado nível de sofrimento psicológico e que podem, na medida do possível, articular intervenções e até mesmo acessar outras redes de apoio
para conseguir estabilizar emocionalmente essa pessoa. Só que, atualmente, aqui em Manaus, o que eu percebo na fala com vários alunos é que até mesmo os SPAs, antes da pandemia, já tem listas de espera com 500, 600, 700 pessoas. Então, para fechar minha fala, nós temos um sistema e uma rede de saúde mental super comprometida no quesito funcional, né? E que é necessário outras políticas alternativas para promover o acesso ao direito sobre a saúde, no que se refere a essas pessoas que precisam de ajuda. Certo, Jordan. Obrigado aí pela sua explicação. Acredito que tenha sido aí de bastante relevância, né? Para as pessoas que desejam, né? Que sentem aí algo diferente, procurar essa ajuda, esse apoio, né? Agora a gente vai entrar aqui numa outra perspectiva, né? A gente vai entrar, ficou caladinha ali durante a live toda, mas agora ela vai falar um pouco conosco, que é a Luana Cunha. A gente vai falar aí na perspectiva da psicologia organizacional, né? Nas organizações, ligando essa questão aí com o Setembro Amarelo. Então, para a gente começar, eu gostaria que ela explicasse aí primeiro o que é a psicologia organizacional. Então, vamos lá, gente, juntar tudo isso, né? A gente acabou ouvindo aí bastante sobre a psicologia clínica atuando nesse contexto. E aí que a psicologia organizacional entra nisso tudo, né? A psicologia organizacional existe para estudar os fenômenos psicológicos dentro das organizações e tudo que está relacionado aos recursos nesse contexto. E aí é muito comum que a gente, para falar sobre esse tema em setembro, e as empresas se mobilizem para falar sobre esse tema para os seus colaboradores no mês de setembro. Pode ser que agora, nesse contexto de pandemia, esse assunto tenha ficado um pouco mais forte. Mas é importante que a gente lembre, relembre e fale sobre ele durante todo o ano. E se a gente para pensar, nesse momento, né, 2020, um ano super atípico, a gente está falando das pessoas muito mais no seu ambiente familiar. Mas se a gente olha os anos anteriores, e se Deus quiser, os próximos anos, quando a gente fala de adultos que tem um grande índice, né, de suicídio, a gente está falando de pessoas que passam grande parte do seu tempo e das suas organizações e as empresas. Então, hoje, estamos num contexto muito mais familiar, em virtude do Covid, mas, no geral, todos esses sintomas, esses cuidados, né, que os colegas falaram, eles podem ser observados muito mais dentro do contexto organizacional, porque é onde as pessoas passam grande parte do seu tempo. Assim como, quando a gente fala de crianças e adolescentes, a observação desse comportamento vai se manifestar dentro desses ambientes, porque são os ambientes que elas passam grande parte do seu tempo. Então, assim, apesar da gente olhar para a psicologia organizacional como uma coisa muito de recursos humanos, de RH mesmo, de processo, de seleção, de treinamento, eu falo para os meus alunos, eu falo para todo mundo que trabalha comigo, que o olhar do psicólogo, ele não inexiste nesse contexto. Eu posso estar lá numa posição talvez mais objetiva, voltada para resultado, mas a minha profissão e o meu olhar pela formação da psicologia, observar as pessoas por esse contexto, né? Como que o ambiente profissional pode influenciar em todos esses fatores clínicos, né? Que os meus colegas trouxeram aí no início dessa fala. Então, a psicologia organizacional é isso, é o estudo dos fenômenos psicológicos dentro das organizações, sejam elas, ou seja ela qualquer organização, né? Uma microempresa, uma escola, um restaurante, uma loja, uma grande indústria, enfim, qualquer contexto que a gente fale de trabalho, a psicologia organizacional pode estar inserida. Certo, então vamos aqui continuando, né? E como o psicólogo, né, pode atuar nas organizações nesse sentido, né, com apoio aí ao Setembro Amarelo?
eu acho que eu faço primeiro uma crítica, né? Quando a gente olha o profissional psicólogo dentro das organizações, ele está atuando, na sua grande maioria, dentro da área de recursos humanos, novamente voltado para esse olhar muito mais de processo e não de pessoas. E eu começo a enxergar um movimento muito forte das empresas pela busca do profissional psicólogo para apoiar o colaborador, né? Então, na empresa que eu atuo, por exemplo, a gente busca ter esse olhar, busca ter a escuta psicológica. Já trabalhei, já estive em outros contextos, né, que esse ambiente também existia. Então, eu entendo que o psicólogo dentro das organizações, além de apoiar, né, no crescimento do negócio, se ele assegura ou se ele direciona que o indivíduo dentro daquele contexto é um indivíduo que enxerga o seu propósito, enxerga o seu valor, tem os seus recursos positivos valorizados, faz contribuições significativas, ele é um indivíduo saudável que, além de contribuir para o negócio, reflete essa saúde em outros campos da sua vida, na sua família, enfim, nos seus hobbies, na sua questão profissional. Então, eu enxergo o profissional da psicologia dentro do contexto das organizações, sendo um olhar diferenciado e específico para observar com cuidado todos esses comportamentos, esses sinais e esses sintomas que os meus colegas trouxeram. Porque no dia a dia e na rotina, na entrega, né, na necessidade de buscar o resultado, a gente não para olhar o indivíduo. E quando você tem um profissional que não necessariamente está lá única e exclusivamente esse conhecimento, ele pode direcionar para um atendimento específico, ele pode encaminhar para um CAPS, ele pode encaminhar para um plano de saúde, ele pode fazer um primeiro atendimento e uma primeira contenção, né? Como eu falei ali na minha contribuição, eu nunca em mais de muitas pessoas me buscarem para falar sobre os pensamentos suicidas. E aí, estou falando do setembro, estou falando do ano todo, o quanto as pessoas se sentiram desprotegidas, sem caminho, sem chão, e enxergaram para o seu sofrimento a saída nesses pensamentos. Então, a nossa contribuição nesse texto organizacional é ter um olhar humano, aonde se olha para resultado, e assegurar que aquelas pessoas vão estar saudáveis para isso. Certo, Luana. Então, continuando aqui a nossa conversa, né? Aproveitar, antes da Luana responder essa perguntinha, você que está na live, né? Compartilhe a live aí com alguém que você acha interessante, né? Saber sobre o Setembro Amarelo, conhecer um pouco mais. E também deixe sua mensagem, que já eu vou colocar aqui na tela algumas mensagens que chegaram, tá? Mas continuando a nossa conversa aqui, né? Luana, as empresas estão preocupadas, né, com a saúde mental dos seus colaboradores? Essa é uma pergunta aí, né, também um pouco polêmica, pode-se dizer. Eu acho que a gente começa a enxergar um movimento nesse sentido. E aí, no comecinho da minha fala, quando eu me apresento, eu falei para vocês, né, da psicologia positiva. Então, vou trazer um pouquinho desse contexto. Por uma questão de negócio, tá? Eu começo a perceber que as empresas que estão buscando potencializar os seus resultados começam a perceber que profissionais saudáveis e felizes performam e entregam muito mais. Então, através do viés da melhoria do resultado, da potencialização do negócio, as empresas estão começando a olhar para os seus colaboradores de uma outra forma. Por isso que empresas como o Google, o Facebook, têm ações que a gente considera tão disruptivas, né, tão diferentes, porque elas estão associadas ao fato de gerar bem-estar ao colaborador, permitir que ele viva, que ele tenha naquele ambiente uma acolhida e uma assistência que permita que ele esteja
bem, vivenciando emoções positivas, para que ele faça entregas extraordinárias, né? Existem inúmeros estudos que mostram, que demonstram que colaboradores, né, que pessoas mais felizes, e aí felicidade no seu conceito mais subjetivo, porque o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você, né? Então, o indivíduo que se julga feliz e está vivenciando momentos de bem-estar, logo está está saudável mentalmente, para você ter uma ideia, ele consegue performar 31% a mais. Se ele trabalha com vendas, ele consegue aumentar a sua capacidade de venda em 35%. Criatividade tem um aumento de 300%. Então, imagina, você acha que você não é criativo, você coloca uma pessoa num contexto que ela tem um ambiente de confiança, que ela tem um ambiente de segurança psicológica, que ela tem um ambiente onde seus recursos e seus talentos, né, são utilizados. Eu consigo sair de nada para 300% de criatividade, que traz inovação. Então, neste viés, as empresas começam a se preocupar e a ter esse olhar mais humano, porque se elas sustentarem e apoiarem os seus colaboradores dessa forma, ela vai ter um resultado muito melhor. E aí, acho que ainda trazendo uma contribuição nesse contexto, vocês ouviram falar sobre o CID-10, sobre o DSM, né, que são os nossas bíblias, né, como psicólogos, e que direcionam o nosso trabalho e sustentam o nosso olhar clínico. Pelo viés da psicologia positiva, a gente tem um manual que é como se ele fosse uma contraposição a esses manuais que a gente falou aqui no começo. E o que seria essa contraposição, né? Eu tenho uma classificação de doenças e esse manual me traz uma classificação de saúde. Através de uma pesquisa longa e estruturada de mais de 10 anos, se desenvolveu um manual onde eu consigo identificar as 24 forças das pessoas. E aí o meu convite, talvez para fechar aqui a minha fala, seja a gente começar a olhar para as pessoas pelo viés da saúde e não da doença. Para a gente falar sobre o suicídio pelo viés da prevenção e não do que ele pode causar, de quais são os sintomas. E aí não é uma crítica a nós psicólogos, eu acho que é uma crítica pessoal a todo mundo, né? A gente acaba olhando, dando luz para aquilo que é ruim. E dentro das organizações que eu tenho oportunidade, através, né, da empresa de falar, eu gosto de dar luz àquilo que as pessoas têm de melhor. Então, o Jairo, quando estava falando o que a gente pode fazer, como que a gente ajuda alguém, ele trouxe muito dessa fala. Vê o que a pessoa gosta, olha quais são as forças que ela tem, joga luz naquilo que de melhorar, para que ela possa entender que ela tem recursos, que ela é forte o suficiente para passar por esse desafio. Contudo, reforço a fala deles de que é importante ter um acompanhamento, é importante estar assistido por um profissional da psicologia, por um profissional da psiquiatria, para que você saia desse cenário de escuridão o mais rápido possível, porque todos nós, independente do momento, da patologia que se possa ter, todos nós somos dotados de forças, né? Independente do cenário ou do contexto não ser o mais favorável. E quando a gente consegue entender o que a gente tem de força, a gente consegue usá-las para sobrepor aí esses desafios. Então, acho que o meu convite é para que a gente cuide da saúde e não da doença, né? Para que a gente olhe para as pessoas pelo que elas têm de melhor, para que elas superem esses desafios. E dentro das organizações, a gente tem atuado nesse contexto, né? Tem fortalecido o que há de bom para que as pessoas possam se sentir confiantes para passar por esse desafio que possam ser a depressão, a ansiedade,
ou esses pensamentos aí que vão contra a nossa natureza, né, que é o pensamento do suicídio. E acho que é isso, Léo. Certo, Luana, eu agradeço aí seu comentário sobre a psicologia organizacional, a psicologia positiva, né? Como é que se trabalha dentro, com esse meio, né, dentro das organizações. Aqui tem alguns comentários, né? Vou colocar aqui rapidamente. Aqui a Ana Cristina comentou, né? Orgulho maior da minha sócia favorita, Luana Cunha, e as pessoas acompanhando, né? Aqui tem uma pergunta, eu gostaria de que o Jordan respondesse para a gente, né? Aqui com a extensão da pandemia, né? Como um profissional de psicologia se prepara? Como um profissional de psicologia consegue manter aí a sua saúde mental, uma vez que ele mesmo sofre influências provenientes da pandemia? João Santiago aí fez essa pergunta. Gostaria da contribuição aí que o Jordan respondesse. Olha, é de elementar importância que a gente... Oh, desculpa que apareceu uma coisinha aqui. Um momento. Pronto. É de elementar importância que a gente entenda que por detrás do psicólogo existe um ser humano, né? Um ser humano dotado de uma dinâmica psicológica, um ser humano que contém uma família que pode ou não também ser disfuncional, né? Então, por trás de um psicólogo, de profissional de saúde mental em geral, existe um homem comum que reside no mundo real e que nesse mundo real é a pandemia, é a desorganização familiar, possíveis também disfunções afetivas, né? Como que a gente se prepara? No meu ponto de vista, é determinante para o psicólogo, para um psiquiatra, para um psicanalista, todos os eixos da saúde mental, que o que faz com que nós, profissionais de saúde mental, consigamos filtrar sentimentos e emoções ruins provenientes dessas experiências é justamente o conhecimento. Então, o conhecimento sobre esse fenômeno faz com que a gente consiga, de maneira muito mais adequada, muito mais eficaz, consiga filtrar, absorver e ter mais resistência, plasticidade emocional, ou seja, plasticidade no sentido de fazer com que o nosso psicológico ele consiga se adaptar a essa realidade. Então, o conhecimento ele atua basicamente como uma zona de absorção para reduzir os danos provenientes desse mundo real. E é claro, por exemplo, no meu caso, nesse período da pandemia, fiquei ansioso. Tive insônia, mas eu percebia naturalmente que aquilo tudo era uma desregulação pela falta de rotina, era uma desregulação pela falta do contato em relação a outros membros da família, né? Então, o simples fato de eu perceber esse fenômeno como uma alteração proveniente disso faz com que eu tenha resistência emocional suficiente para entender que essa pandemia ela vai finalizar e eu vou conseguir resgatar tudo aquilo que a pandemia conseguiu fraturar, me distanciar. E é claro, sempre deixando a entender o seguinte, como eu falei logo no início, nós somos seres humanos. Então, nós, profissionais de saúde mental, temos que ter hábitos tão específicos e particulares de maneira saudável quanto qualquer outra pessoa. Porque cada pessoa que nós atendemos dentro do consultório, ela possui uma energia, cada sintoma possui uma densidade energética. Então, a gente tem que ter um preparo, a gente tem que ter até mesmo uma alimentação. Quem sabe eu, no caso, também malho pela manhã, eu preciso dar essa descarga de energia para poder me limpar energeticamente. Então, eu tenho hábitos que fazem com que eu absorva essa energia e descarregue essa energia. É um movimento intra e extra. Então, é determinante o quê? Recapitulando, o conhecimento para entender o fenômeno, para a gente ter resistência emocional suficiente proveniente dessas experiências negativas que a gente atualmente está tendo, e hábitos que são adequados e necessários à nossa profissão.
Entendido, Jordan. Obrigado aí pelas suas explicações. Gostaria de ressaltar aqui, acabei não falando, tá? O comentário foi do João Santiago. Obrigado pela pergunta, extremamente interessante. Agora a gente vai. Outra notícia que eu queria dar, né, é que infelizmente o Jairo não conseguiu voltar por conta de problemas de internet, né, mas desde já deixo aqui os meus agradecimentos pela sua participação aí que teve no início. Agora a gente vai entrar aqui em algumas perguntas, né, que eu também quis trazer um pouco da importância de falar da importância de vocês, né, de vocês psicólogos para essa área de atuação na qual vocês trabalham, para o que vocês fazem. Então, eu trouxe algumas perguntas específicas para que vocês possam responder aí de maneira própria, né, com a opinião de vocês, eu vi um pouco como é que vocês pensam em relação a esses questionamentos, tá? Então, vamos começar aqui pela Luana Matos. Que é uma pergunta, que é a seguinte pergunta, né? Como você se sente, né, ao perceber que seu paciente está tendo aí uma boa recuperação? Bom, se pudesse definir em um sentimento, seria a gratificação, né? A gente se sente muito grato. É gratificante ver que os nossos serviços prestados estão tendo resultados. Porque quando a gente presta um serviço, que você está atendendo o seu paciente, mas você está recebendo por isso, né? Então, ver que esses serviços prestados estão sendo de maneira gratificatória, tanto para o seu paciente como para você, não tem sensação melhor, né? Vale muito mais do que, muitas vezes, o próprio dinheiro que o seu paciente paga. Então, assim, essa questão da clínica é muito uma via de mão dupla, né? É tanto a questão do profissional quanto a questão do paciente. Então, quando você vê que há uma melhora, é sinal de que essa via de mão dupla está caminhando perfeitamente. Tanto você no seu empenho, quanto o paciente no seu empenho. E para isso não tem sensação melhor, né? Sensação de dever cumprido, é uma sensação de gratificação e que a gente, né, enquanto profissionais e o nosso paciente, formamos um bom vínculo, uma boa aliança para que tudo isso possa dar certo, né? Então não tem sentimento melhor do que ver que realmente os seus serviços estão valendo a pena e estão fluindo muito bem. É uma gratificação muito grande. Certo, Luana. Obrigado aí pela sua resposta, viu? Obrigado aí pela sua resposta, viu? Eu acredito que essa seguinte pergunta, né, tem tudo a ver com ele. Ele conseguiu aí, o Jordan, falar um pouco no início, né, que ele tem uma certa, vamos dizer assim, inquietude, né, com algumas questões. Então, a pergunta eu acertei quando eu passei, né, para ele. É a seguinte aqui, ó. Como você acredita, né, que as pessoas estão mais dispostas, né, a procurar um psicólogo sem preconceitos? A gente até comentou isso aqui um pouco, né, sobre essa questão do tabu. E aí, Jordan, me conta. Olha, o coração até bate forte agora. Vou me ajeitar aqui na cadeira. Eu me lembro, a primeira coisa que eu me lembro quando você tem essa pergunta é o seguinte. Quando eu trabalhava numa determinada fundação pública de saúde, havia uma médica lá, ela era cardiologista, e ela pediu afastamento. E aí, de repente, eu encontro com ela no corredor, e aí eu perguntei, como é que você tá? E aí ela vai no meu ouvidinho e fala assim, eu fui ao psiquiatra. Então, veja só, uma mulher na época, 47 anos de idade, já dotada de uma experiência humana, médica, né? Ou seja, ela tem conhecimento técnico suficiente para entender a necessidade de se tratar, e com vergonha.
né? Então, elas estão mais dispostas a procurar um psicólogo? Ainda não. Eu posso dizer que a população ela está mais disposta e mais aberta a receber o conhecimento derivado do processo de saúde mental, mas não necessariamente de procurar um psicólogo. E aí eu quero só resgatar um pouco a questão de como que a psicologia ela surgiu. Né? A psicologia ela surge ali em meados, basicamente na transição do século XIX para o XX. Ela surge chamado de movimento psicologista. Não havia psicólogos na época, o que havia era cientistas psicologistas que estudavam a estrutura psicológica humana. A psicologia ela não queria entender o sujeito, ela queria entender, antes de tudo, uma estrutura, né? Tanto é que surgiu os primeiros laboratórios, o nome de um dos primeiros fundadores foi Titchener, e aí ele organizou tudo isso. Mas, Jordan, por que tu está falando isso? Porque a responsável pelo distanciamento da população em relação à psicologia foi a própria psicologia. Né? A psicologia passou décadas, Leonardo, décadas, míopes diante de problemas sociais. Ela só foi conseguir focar nas problemáticas sociais e culturais, a perceber as alterações no desenvolvimento humano, realmente a partir da década de 50, porque até então era tudo muito mecanicista, era tudo muito estrutural. Digamos que a psicologia descobriu o ser humano a partir da década de 50. E o interessante é que a dinâmica hoje de terapia, quem criou não foi a psicologia, foi a base analítica, foi o Freud. Né? Então, a psicologia ela precisou de outros desenvolvimentos teóricos para ser o que ela é hoje. E aí, respondendo mais pontualmente a sua pergunta, as pessoas estão dispostas? Não. É claro, vai ao consultório quem tem consciência. Psicologia não é coisa de gente doente. Psicologia, psiquiatria é coisa de gente consciente. E partindo do pressuposto freudiano, de que todos nós somos neuróticos, todos nós precisamos de terapia, né? Então, as pessoas elas estão mais dispostas a buscar informação sobre saúde mental, mas não sobre o profissional. Até porque, só para fechar minha fala, eu vou dar um exemplo de que a profissional médica responsável pelo movimento do Setembro Amarelo aqui em Manaus, a consulta dela custa quinhentão, Leonardo. Quem é que vai pagar R$500 numa consulta? Entre comprar um gás, Leonardo, e ter uma consulta psiquiátrica, o cara vai comprar o gás. Então, ainda tem essa questão da acessibilidade, o quanto que a psicologia, a psiquiatria dá acessibilidade para a população, né? Então, nesses conceitos que eu acabei de falar, que são muito simples, mas são muito reais para a população. A população até quer se tratar, mas elas não estão dispostas, por conta da imagem que a própria psicologia e a própria psiquiatria ela organizou para as pessoas, né? E também por conta da acessibilidade financeira. Eu, por exemplo, atendo de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 8 horas da noite. E na segunda-feira eu tenho uma agenda mobilizada apenas para pessoas que querem ter acesso à psicoterapia, mas não podem pagar. A segunda-feira para mim é sagrada, é o dia do social, né? Então, existe um outro movimento que deve surgir, que é do psiquiatra, do psicólogo entender a necessidade de que é necessário existir outras alternativas para que a população tenha acesso e principalmente consiga desmistificar, fragmentar essa ideia de que psicologia, de psicoterapia, psicanálise, psiquiatria é coisa de gente maluca. Isso é coisa de gente consciente, Leonardo. E é isso aí. Certo, Joda, obrigado aí pelas suas explicações, né? Eu queria pedir, assim, para a Luana fazer um complemento sobre essas duas perguntas que eu fiz para a Luana e para o Jordan, né? Qual é o pensamento que ela tem referente a ser grato aí, né?
pela questão do seu paciente estar em boa recuperação, como é que ela vê isso, e sobre também esse ponto incômodo aí, que é essa questão que as pessoas ainda têm um certo preconceito, né, como o Jordan falou, elas ainda não estão, né, tão dispostas a fazer isso. Então, gostaria que você comentasse aí sobre essas duas perspectivas. Eu vou começar com a do Jordan, porque o entusiasmo dele me entusiasma. Quero dizer que estou contigo. Obviamente, vocês já devem ter percebido que as nossas abordagens são diferentes, né? Mas a essência e o desejo é que as pessoas possam ter acesso à psicologia, né? A esse cuidado, ele é igual, seja a abordagem que a gente tem escolhido. E aí eu acho que um complemento, Jordan, que eu trago para a tua fala além de consciência, as pessoas podem olhar pela perspectiva que se você está se sentindo bem e saudável, ir ao psicólogo potencializa isso. Né? Acaba que as pessoas talvez se sintam envergonhadas, amedrontadas de dizer que estão indo ao psicólogo ou que estão buscando ajuda para algo, né, nesse sentido, porque vem à cabeça que a pessoa é maluca, é doente, é doida, né, usando a linguagem aí mais comum, né, que as pessoas trazem. Enquanto, na verdade, se eu paro para entender que se eu tenho o apoio de alguém que pode me direcionar para que eu me conheça, para que eu saiba quais são os meus recursos, para que eu busque internamente os caminhos mais fáceis, né, ou os caminhos que me são mais simples, para que eu possa resolver alguns problemas, para que eu possa viver de forma mais significativa, para que eu possa vivenciar mais episódios de bem-estar, para que eu produza os hormônios, os neurotransmissores, que os medicamentos, né, que os psicofármacos produzem por nós, quando a gente está passando por algum episódio depressivo, algum episódio de ansiedade, talvez as pessoas tivessem mais desejo e curiosidade de estar, né, na frente de um profissional da psicologia. Então, para quem está ouvindo, não necessariamente você precisa estar doente ou acreditar que esteja maluco para buscar apoio ou para buscar, né, um profissional da psicologia. Se você quer simplesmente se conhecer, entender a tua forma de funcionamento, entender que recursos você tem, como isso pode te ajudar a ser melhor do que você já é, a psicologia pode ser uma alternativa muito boa para isso. Então, obviamente, a gente tem o cuidado e a tratativa, né, no processo de saúde mental, mas não só as pessoas que se julgam ou que estão adoecidas podem se beneficiar da ciência da psicologia, né? Outras pessoas saudáveis, que se julgam saudáveis, podem se beneficiarem muito da nossa profissão. Eu atendo clínica há pelo menos nos últimos 5 anos, é uma das minhas grandes paixões. Obviamente, eu entro na organizacional porque foi um caminho que lá atrás me trouxe um resultado muito mais rápido, né? Porque nas organizações você consegue ver e ter essa sensação de gratidão pelo resultado do outro mais rápido. Mas hoje atuo na clínica pelo viés da TCC, da psicologia humanista e da psicologia positiva, e estou com a minha xará Luana. Eu acho que o meu desejo como profissional da psicologia é ver o meu paciente não precisando mais do meu apoio ou do meu auxílio. Né? Quando ele tem alta, quando ele consegue reconhecer e entender que ele tem os recursos e que ele é forte e capaz, né, de assumir o controle da sua vida, e que eu não me torno mais uma bengala, né? Tem alguns pacientes que acabam se agarrando ali no psicólogo, né, como tira o medicamento, bota o psicólogo no lugar. Então, quando eu os vejo livres, né, e autônomos, é uma sensação realmente de gratidão, como a Luana falou, gratidão por ter escolhido essa ciência,
Gratidão, inclusive hoje, por ter ouvido a Luana, o Jairo e o Jordan e perceber que, como profissionais no nosso estado, a gente está bem abastecido, temos profissionais de qualidade, que buscam a ciência, né, que buscam a técnica para entregar os melhores resultados e que tem tanta paixão e tanto entusiasmo para se doar para os indivíduos, né, para se doar para as pessoas. Então, acho que o meu complemento e a minha mensagem para fechar aí a nossa live é essa, que possamos ter recursos para viver o que é natural, para preservar a nossa vida, para viver episódios e momentos de bem-estar, para acolher os momentos de tristeza, os momentos de dúvida, e saibam que existe a alternativa, que não é frescura, que tudo é importante e que do teu lado, sem dúvida nenhuma, tem alguém que vai estender a mão e vai te apoiar. E se não tiver alguém, que você busque esse caminho, esse apoio, esse auxílio através do número que a Luana deixou disponível, através de profissionais, através de lives. Vai ter sempre uma palavra de acolhimento e uma luz para te ajudar a seguir em frente, porque realmente viver é importante e qualquer vida vale a pena. E é isso, gente. Certo, Luana, obrigada aí pelas suas palavras. Olha só, a gente já vai chegar ao fim aqui da nossa live, né? A gente já colocou aí todo o conteúdo que tínhamos planejado, né? Que trouxemos aqui para vocês. Mas eu queria pedir, né? Especialmente para quem está conosco na live, né? Deixar aí uma mensagem sobre o que você achou da live, alguma mensagem sobre a vida, sobre o que você pensa, né? Você que participou da nossa live, deixa aí seu recado, que antes de eu encerrar, eu vou mostrar aqui esses recadinhos. Mas agora eu vou passar para eles, né? Falarem aí, para eles deixarem essa mensagem final para cada um de vocês sobre a vida, sobre a importância, o que eles quiserem falar nesse momento está aberto. E vou começar aqui pela Luana Matos. Bom, só agradecer por essa oportunidade, né? Agradecer a você por ter aberto essa porta aí para que a gente possa estar esclarecendo muitos temas que são muito relevantes para toda a sociedade. Isso é muito importante, não só neste mês, mas durante todo o ano, né? Que a gente possa vir a falar mais sobre esse assunto, a discutir mais e também a ouvir mais o outro. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade, agradeço ao Jordan, à Luana e ao Jairo, que não está mais conosco, e dizer que eu estou aí disponível, quando quiserem é só me buscar nas redes sociais que vão me encontrar, e dizer para quem está assistindo, busque ajuda, não passe por isso sozinho, não passe por isso sozinha, porque muitas vezes as pessoas estão passando por muitos conflitos, muitas situações e não entendem o que estão passando e acham que são as únicas pessoas que estão passando por essas situações. E quando, na verdade, existem muitas outras pessoas que passam por situações muito parecidas. Então, quando a gente fala, quando a gente expõe, a gente pode ver, né, que existem outras pessoas que estão enfrentando os mesmos problemas, os mesmos conflitos e que têm solução para tudo isso. Então, busque ajuda, não se envergonhe e vá buscar algo que você acha que é melhor para você, que é o melhor para a sua saúde emocional e também física. Muito obrigada, Léo, pelo convite. E quando precisar, é só entrar em contato. Jordan, passou para você as palavras. Então, pessoal, eu quero recapitular algumas questões profissionais só para contribuir com a minha fala final. Eu trabalhei
em delegacias, em fundações públicas de saúde, eu trabalhei em secretarias, fui gestor em alguns desses locais, e tanto nas delegacias, nas fundações, nas secretarias, eu buscava realizar um trabalho clínico no sentido institucional. Em todos eles, eu estabeleci e construí estatísticas epidemiológicas da saúde mental das pessoas que estão instituídas, ou seja, das pessoas que estão trabalhando lá, né? E os resultados foram muito similares. Esgotamento profissional, um esgotamento existencial, um esgotamento também atribuído à própria funcionalidade da pessoa. E para você ter ideia, numa determinada, até de ser uma nomenclatura as pessoas vão saber, mas num determinado local de saúde muito conhecido aqui em Manaus, lá tem um programa de índice de satisfação do usuário. E lá sempre dá 99%, 98% de satisfação. Quando eu apliquei uma bateria de testagens de estresse e ansiedade, por exemplo, no setor de enfermagem, que é um local mais estressante dentro de um ambiente de saúde, esses enfermeiros, 79% deles estavam extremamente exauridos, ansiosos e apresentando também síndromes, ou seja, outras alterações secundárias derivadas de esgotamento profissional. Isso se apresentou também em algumas delegacias, onde delegados diziam para mim: Jordan, para eu cumprir o meu plantão, eu tenho que cheirar minha cocaína. Não dá. Então, Setembro Amarelo. Qual é a função do Setembro Amarelo? É denunciar as práticas, não só derivadas de trabalho, mas também denunciar algum aspecto em que a vida esteja comprometida no seu sentido clínico, no seu sentido existencial, no seu sentido familiar e todas as vertentes da nossa humanidade. Então, a questão aqui, para finalizar minha fala, é que a psicologia, a psicoterapia em si, ela resgata a capacidade da pessoa de se pertencer, porque a doença, ela tira a liberdade que é da pessoa. A pessoa ela começa a funcionar de uma maneira que ela não quer. Então, quando a gente realiza o processo de psicoterapia, não só também com qualquer outro tipo de psicólogo, de qualquer tipo de abordagem, ou até mesmo da psiquiatria, da psicanálise, a gente está promovendo a capacidade do sujeito de resgatar a sua liberdade, de conseguir voluntariamente sentir aquilo que ele quer sentir, e não aquilo que a doença promove nele. Então, pessoal, tenham consciência, pelo amor de Deus, de que terapia é elementar na vida de um ser humano, em qualquer contexto que você esteja vivendo, e eu quero resgatar a fala da Luana Cunha, em que se você estiver se sentindo bem, potencialize esse sentimento de bem-estar realizando psicoterapia. E como eu sou abusadinho, eu vou dizer, se você quiser fazer terapia, faça, mas de preferência com algum de nós que está aqui nessa live. É isso aí. Boa, Jordan, arrasou. Olha só, você, Luana, suas palavras. Ai, gente. Eu acho que só agradecer mesmo ao convite. Luana, Jair e Jordan foram incríveis. Parabéns. A gente ainda não se conhecia, mas espero que daqui para frente a gente possa unir forças para levar a psicologia com toda essa energia que a gente colocou aqui, que é muito importante. De novo, busquem ajuda, fiquem bem, entendam que qualquer cenário que vocês estejam vivendo nesse momento, ele é passageiro e que, sem dúvida, você tem todos os recursos para passar por ele da melhor forma possível. Se puder ter ajuda, melhor ainda. Léo, obrigada pelo convite, um tema sensível, mas eu acho que quem estava aqui trouxe com muita tranquilidade, com muita leveza e com muito bom humor. Então, obrigada pelo convite, fiquem aí todos bem, sigam a gente nas redes sociais, isso é importante. Luana, deixe a sua, Jordan, deixe a sua.
Léo depois pode colocar aí para vocês acompanharem, cada um dentro da sua especialidade, dentro da sua entrega, tem muito para contribuir. Eu acho que uma coisa bem importante para quem nunca foi para terapia, hoje 4 pessoas me perguntaram, né, dizendo que passaram por todo esse desafio aí de tenho vergonha, o que eu vou fazer no psicólogo e tal. Quando chegaram lá, não se sentiram bem, não acharam que deu liga, né, que rolou a empatia, falando aí de uma forma que fique claro para todo mundo. Gente, psicólogo, às vezes você precisa ir em mais de um, para que você encontre aquele que você estabeleça a sua relação de confiança, para que você possa encontrar a melhor abordagem para o seu modelo, para o seu momento, para o seu desafio. Então, não desacreditem da psicologia por um único encontro que talvez não tenha sido aquilo tudo que você imaginou. Continua a tua busca. E se esse teu primeiro encontro não foi um encontro dos sonhos, não desacredita o profissional que te recebeu. Talvez não seja a melhor abordagem para você, talvez não tenha rolado o rapport ou a empatia por algum motivo, e isso não vai contribuir para o teu processo psicológico, né? Se você não estiver se sentindo confortável, se você não estiver num ambiente que você se sinta acolhido e que a abordagem que está sendo utilizada faça sentido para você, o teu processo ele não vai seguir de forma correta, né? Não vai fluir. E isso em nenhum momento está relacionado ao profissional que te recebeu. Pode só ser isso. Então, acho que para finalizar, deixar, porque hoje 4 pessoas me falaram assim, eu fui, não era o que eu imaginei. Falei, ok, pode ser que não seja a melhor abordagem, o profissional, né? Que você se sente confortável, ou que tenha experiência que você gostaria ou não. Então, busque outro. Isso não desacredita e não diminui a ciência e o profissional. Então, vai na busca, que quando você encontrar... E assim, gente, depois que começa, você nunca mais quer deixar de viver esse momento, porque ele realmente potencializa a tua vida, dá brilho, dá cor, e quando você descobrir isso, sua vida vai se transformar. E é isso, gente. Obrigada, Jordan, Luana, foi um prazer. Léo, foi um prazer. Certo, eu que agradeço vocês. Antes de eu encerrar, eu gostaria só de colocar aqui as mensagens, né, que deixaram aqui. A gente teve aqui uma mensagem que eu acredito que contribui para o que todos, né, gostariam de falar, de expressar. Eu acredito que essa mensagem, como única, vai representar aí todos que nos acompanharam. Que é do Gessé Gonzaga. Ele disse: as pessoas podem até esquecer o que você fez por elas, mas elas nunca irão esquecer de como você a fez se sentir. Obrigado aos profissionais de psicologia e às pessoas que irão ver. Vai dar tudo certo. Basta falar, procurar ajuda e se autoajudar. Viva uma vida saudável. Obrigado, Gessé, pelas suas palavras. Eu acredito que você disse tudo aí, né? Colocou uma única mensagem, mas que representa todos que estavam nos acompanhando. Eu gostaria de agradecer a Luana Matos, ao Jordan Menezes, a Luana Cunha e também ao Jairo, né? Que infelizmente não pôde estar aqui até o final. Agradecer a presença de vocês e dar os parabéns, apesar do profissional, né, da data aí do profissional de psicologia ter passado, mas dar os parabéns a vocês por terem, né, por serem profissionais aí altamente competentes, né, que fazem aí seu trabalho da melhor maneira possível, sempre procurando ajudar o próximo. Então, eu super agradeço, tá bom, a cada um de vocês. E aqui encerro a live. Agradeço a todos que acompanharam, meu muito obrigada e tenham uma boa noite a todos. Tchau.